Primeiramente, queria agradecer esse tempo aqui para uma entrevista. O intuito é uma entrevista rápida, uns 20 minutos. E eu queria começar sabendo exatamente, já apresentei, né, você é a Keliane, mas quem é a Keliane, quantos anos tem, de onde vem? Eu sou a Keliane Corrêa do Couto, tenho 23 anos, eu sou casada, eu estou no 9º semestre do curso de Direito e é isso. Informação pessoal, acho que é isso. Então, hoje em dia você está praticamente terminando a faculdade de Direito, já faz na UCDB, certo? Uhum. E eu queria saber o que te fez chegar e falar, não, vou fazer Direito. Então, meus pais, eles trabalham no camelódromo desde que eu me entendo por gente, são donos de bancas lá. Cresci dentro do camelódromo e, consequentemente, sempre viajei muito com meu pai para o Paraguai. E aí, nessas viagens para o Paraguai, a gente passava pela Polícia Rodoviária Federal e eu sempre comentava com meu pai que eu quero ser polícia, só pela questão da farda mesmo. Eu achava aquela farda lindíssima e achava que tinha uma grande mágica em estar ali parado na BR, porque era a única coisa que eu via, né? Era a realidade que eu tinha. E como eu não queria seguir o caminho dos meus pais, eu queria ter algo diferente, queria ser a primeira da família a ser formada, eu acreditava muito nisso, sempre quis PRF. Aí eu entrei para o curso de Direito, inicialmente na Uniderp, e depois eu me transferi para o CDB por uma questão mais pessoal mesmo, de acreditar que a UCDB teria mais a construir na minha trajetória. Desde o meu primeiro semestre eu foquei em fazer estágios. No meu primeiro semestre eu passei no processo seletivo do Ministério Público e ali a chave começou a virar. Já não queria mais PRF, comecei a ver de perto a carreira da promotoria e aquilo dali começou a me encantar e abrir os olhos para outras áreas do direito. E aí eu falo que, consequentemente, quando a gente faz faculdade, vai estagiando em diferentes áreas, principalmente eu que estagio desde o primeiro semestre, nunca estive parada, se torna uma realidade diferente, porque você começa a ver diversas áreas de atuação e diversas áreas em que você se identifica mais. Então, inicialmente foi nessa de PRF, entrei para o Ministério Público, me encantei com aquilo dali. Quando eu saí do Ministério Público, eu fui para a Defensoria Pública da União e aí a advocacia começou a me pegar, começou a me chamar. Fiquei no na Defensoria Pública da União por 6 meses até eu conseguir um escritório de advocacia. Mas já com aquilo no meu coração de que a defesa me encantava mais. E desde então, acho que desde o meu 6º semestre, eu estou rodando por escritórios de advocacia, já estive em 2, e ali eu descobri que seria o meu lugar, que realmente a defesa dos direitos e esse contato pessoal com o cliente me encanta muito mais do que estar parado na rodovia e a farda somente, porque era um sonho de criança. Hoje em dia é mais algo que aquece o meu coração mesmo. Justo, perfeito. E eu queria saber, nessa sua trajetória, né, começou tudo lá com seus pais, aí há muitas viagens no Paraguai com a PRF até chegar na Defensoria Pública. E nesse momento, no todo, o que você diria que foi a sua maior dificuldade? Minha maior dificuldade sempre foi muito a autocobrança. Como eu falei, meus pais do camelódromo, algumas pessoas da minha família seguiram o mesmo rumo e a partir dali eu precisei me cobrar a um ponto de entender que eu precisava mudar a realidade. Eu precisava ser a filha mais nova a se formar, eu precisava trazer uma realidade diferente para minha família e trazer esperança de que a nossa trajetória não parava ali. A gente não precisa viver o que os nossos pais viveram, a gente não precisa dar continuidade nisso. Então, acho que, com certeza, a maior dificuldade sempre foi a autocobrança. É muito legal ver isso e queria até puxar um gancho para um outro assunto agora, que hoje em dia você é pré-candidata e você falou justamente essa questão de mudança de realidade, primeiramente vendo uma perspectiva da sua família, e agora você diria que talvez essa mudança de realidade se expandiu um pouco além? Com certeza, com certeza. A política ela veio da mesma forma. Meu pai sempre foi o famoso bolsonarista roxo e a única visão que eu tinha era essa. Mas por ser muito nova, eu era desacreditada da política, assim como muitas pessoas.
Só que, a partir do momento que eu entrei na Defensoria Pública da União e surgiu esse desejo, esse encanto assim pela defesa, a gente vai vendo na prática que a política interfere muito no direito, na falha da justiça. E a partir dali eu entendi que não precisava ser mais uma pessoa desacreditada, eu poderia estar lá e poderia fazer a diferença. Foi nesse momento, assim, nessa virada de chave da faculdade e tudo, e o amadurecimento consequentemente, que me trouxe para onde eu estou agora. Para essa virada de chave de acreditar que eu posso estar ali e eu posso fazer alguma coisa. Não é necessário ser mais uma daquelas pessoas que vota só por votar, que vai lá e anula o voto, ou enfim. Perfeito. Então, nesse momento que você viu que as coisas iam muito além, você diria que talvez tenha sido algum sacrifício que você fez para chegar onde está agora, como pré-candidato, por exemplo? Com certeza, acho que todo mundo abdica de alguma coisa em algum momento da vida. E a partir do momento que eu entrei para os escritórios de advocacia, eu tomei para mim que a minha realidade precisava mudar. Então eu sempre sempre estudei no período matutino, à tarde fazia estágio, à noite estava de boa. Mas chegou uma hora que eu precisei amadurecer, eu me forcei a amadurecer e, consequentemente, quando eu me casei também, por meu marido ser 20 anos mais velho do que eu, esse amadurecimento ele veio muito rápido para mim. Então eu tive que tomar consciência da minha realidade muito rápido. Então o que aconteceu? Quando eu entrei para o escritório de advocacia, eu comecei a trabalhar no escritório o dia inteiro e transferi a minha faculdade para o noturno. Consequentemente, a gente não tem mais tempo para brincadeira, a gente não tem mais tempo para nada. É o dia inteiro trabalhando, à noite estudando, e semana de prova piorou. Então, quando o meu marido veio com a ideia de me filiar à missão, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi isso: que horas eu vou fazer isso do meu dia? Que horas eu vou conseguir fazer isso? Aí ele, não, porque eu acordo 4 horas da manhã, então você pode fazer a mesma coisa. O problema é que homem dorme muito menos do que mulher, né? Mas enfim. E aí no meio dessa rotina a gente tenta gravar durante o dia no escritório quando dá tempo, quando dá uma folga na pauta. Mas o sacrifício ele mora justamente aí. Eu ainda não sou uma pessoa autônoma, ainda sou uma assistente jurídica, então eu dependo muito da aprovação de outra pessoa para eu fazer isso, de entregar o meu trabalho para fazer isso, de estar com os conteúdos em dia da faculdade para fazer isso. E aí, consequentemente, também veio a Academia MBL, junto com a filiação. Então, assim, é uma abdicação constante, mas eu sigo muito com o sentimento de que alguma coisa precisa ser feita e alguém precisa estar lá para mudar. E uma coisa que eu queria saber, como que as pessoas reagiram a essa nova mudança da sua vida, e especialmente seus pais, que parecem um pilar importante da sua vida? A minha mãe, ela sempre foi o meu grande ponto de apoio emocional e em qualquer outro ponto da minha vida. E o meu pai, eu gosto de brincar porque ele foi a segunda pessoa a saber. E no dia que ele soube, ele falou assim: não, vai se meter com política não, que história. Porque igual eu falei, ele é bolsonarista roxo. Então quando ele soube, não, pra que isso que ele vamos fazer outra coisa da sua vida. Você tá aí, ó, quase se formando, vai focar na sua faculdade, vai fazer as suas coisas. E aí teve uma ação de rua, que a gente estava ali no centro, ali perto da estátua do Manuel de Barros. E aí o pessoal deu a ideia: vamos descer lá no camelódromo conversar com o pessoal. Beleza, descemos. Eu não lembro com quem que estava comigo naquele dia, mas a gente passou lá no box do meu pai para perguntar se podia falar com o presidente e tal. E aí meu pai falou assim: não, sobe lá e fala que você é minha filha, que você é pré-candidata. Aí eu falei: ué, agora já mudou. Então assim, eu acho que de primeiro momento bateu esse choque nele, justamente por estar desacreditado. Ele sempre foi muito bolsonarista, mas quando surgiu a ideia do Flávio, ele abandonou totalmente. Porque para ele, Bolsonaro é Jair Bolsonaro, não é Flávio Bolsonaro. E então eu acho que esse primeiro choque de realidade dele foi justamente dessa descrença na política. Só que quando as coisas começaram a fluir, quando eu e meu marido começamos a participar mais, ele se tornou totalmente esperançoso na ideia. E nessa trajetória você sentiu algum medo disso tudo? Ah, com certeza. Com e certeza. Ainda sente todos os dias? Com certeza, com certeza. Mulher na política é sempre um caminho difícil. Tanto que quando meu marido surgiu com essa ideia de se filiar,
uma das primeiras coisas que eu comentei com ele foi isso, que tem muito menos mulher na política do que homem. E quando a gente entra, a gente percebe o porquê. Cada publicação de vídeo, cada aparecimento, tem sempre alguém para criticar, e normalmente não é uma crítica comum como aconteceria com homens. Não é alguém criticando o conteúdo do que você está dizendo, é alguém criticando você pessoalmente. São comentários de baixo calão. Assim, no começo eu até apagava os comentários, e aí meu marido falou, não, que história, ficar apagando comentário, deixa os caras comentar aí mesmo, se comentar eu vou lá e respondo. Tanto que ele já brigou com várias pessoas nos comentários dos meus vídeos, eu não respondo, ele vai lá e responde. Mas assim, com certeza a parte mais fácil é ser mulher. Mas, como eu disse, a esperança ela continua aqui, e não vai ser comentários como esse que vão fazer a missão parar no meio. Você diria que teve algum momento que você pensou, alguma noite talvez, falou, não, eu vou desistir disso e tudo mais? Não, eu acho que a política ela trouxe aquele quentinho no meu coração que a advocacia também me traz. E dessa sua trajetória, o que diria que você aprendeu como pessoa? Eu acho que por ter 23 anos, eu estou em um constante amadurecimento. E a política ela tem me trazido isso cada vez mais. Não só o amadurecimento, mas o crescimento pessoal e a questão dos estudos, principalmente. Às vezes, quando a gente está nessa descrença da política, a gente prefere não estar por dentro do que está acontecendo na nossa realidade. Mas, a partir do momento que você entra como pré-candidato, como porta-voz, como militante, qualquer cargo que seja, você entende que tem muita coisa rolando que não dá para você deixar passar. É a sua vida que está ali no meio. Perfeito. E agora a gente está falando muito do presente, mas o que você pensa para o futuro? Qual que vai ser o próximo desafio? Claro, já tem o desafio desse ano, que é ano eleitoral, mas supondo num cenário de você eleita, o que você diria que seria um grande desafio aí para o seu futuro? Olha, eu continuo acreditando que o grande desafio é ser mulher e ter a coragem de bater na mesa e defender aquilo que eu acredito. Tivemos o exemplo recente da Luana, que quase teve seu mandato cassado. Então, assim, eu acho, sinceramente, que foi por estar no lugar de mulher. Mas, assim, acredito que a partir do momento que a gente se coloca ali e se dispõe a estar ali por outras pessoas, assim como na advocacia, você entende que cenários como esses serão necessários. Ainda que sejam para somente o meu crescimento, ainda que eu não seja eleita, isso me trouxe um crescimento e eu não pretendo parar por aqui. Perfeito. Então você diria que talvez sua pauta mais forte é a questão da mulher na política, certo? Com certeza. E você diria que teria mais alguma pauta que você julga importante? Olha, eu gostaria muito de aliar com a questão do judiciário. É uma das pautas da missão, o fim do funcionalismo público, e eu gostaria muito de aliar a isso, mas o meu grande desejo é trazer cada vez mais mulheres para a política mesmo. Perfeito. A gente vai terminar aqui com o encerramento de um jogo mais dinâmico, uma pergunta rápida, uma resposta rápida, num estilo ping-pong. Primeiramente, eu queria começar com uma pergunta, um medo. Um medo? Não corresponder às minhas próprias expectativas. Uma pessoa importante. Meu marido. Uma comida. Sushi. Um valor inegociável. O caráter, a verdade. E por último, como você gostaria de ser lembrada? Eu gostaria de ser lembrada como alguém que fez a diferença na vida de alguém. Ainda que por 20 minutos de conversa, ainda que não seja uma pessoa próxima de mim, que eu tenha conseguido fazer a diferença na vida daquela pessoa. Perfeito, Kiliana. Queria agradecer novamente pela sua disponibilidade, pela participação aqui. E quem sabe, talvez a gente faça alguma outra dinâmica no futuro.